Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à terceira noite da Inoc Week, nossa semana de imersão em nutrologia oncológica. Meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, médico do esporte. E aqui do meu lado, a doutora Andréia Pereira, médica nutróloga do Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Estamos preparados? Preparado para o terceiro dia, Andréia? Vamos lá, né? Hoje é o melhor, que é para tirar as dúvidas. Pois é, então vou dar boa noite aqui a todo mundo que já está com a gente. O pessoal da equipe da Nutrology está aqui com todo mundo, então vocês podem ir mandando perguntas aí que eles ajudam a gente a filtrar. Também vão mandando links. Doutora Naira, doutora Sônia, doutora Maria do Rosário, doutor Wellington, doutora Bianca, doutora Valéria, doutor Joel, muita gente boa junto aqui com a gente para a gente começar a debater e colocar as discussões. Então, a gente hoje vai fazer perguntas e respostas. A gente vai fazer a pergunta e a gente quer que vocês vão respondendo aí por escrito, né? Então, hoje fica a minha cara e a sua aqui o tempo todo, André. E eu vou minimizando para quando a gente estiver falando um pouco mais, para a gente poder estar mais próximo das pessoas. Então, vamos começar? A primeira pergunta é sua, André. Quer ler ela? Quer que eu leia? O que você acha melhor? Não, acho que dá para eu ler. Então, assim, uma das coisas que estão super em alta em câncer é microbiota, tá? Isso já é muito debatido na parte de nutrologia, mas isso é recentemente novo na parte de oncologia. Então, hoje a gente sabe que a microbiota influencia bastante aí no tratamento, na resposta à quimioterapia, e também existe uma microbiota intratumoral, que vai dar uma resposta diferente também ao quimioterápico. Então, isso é bem interessante. E aí, assim, né, eu sempre falo que a gente que trabalha com nutrologia gosta muito de probiótico, né? Então, pensando num paciente com imunoterapia, então, só um parênteses aqui, imunoterapia é a terapia mais nova em oncologia. Muitas pessoas falam que a imunoterapia vai, inclusive, substituir a quimioterapia. Então, a imunoterapia, basicamente, ela vai estimular o sistema imunológico de cada um para ele reagir contra o câncer. Então, quando eu penso em imunoterapia, eu vou usar probiótico sempre, porque eu vou melhorar a flora. Uma dieta rica em fibras vai potencializar a ação desse imunoterápico. A dieta rica em carne processada e açúcar apresenta mais bactérias associadas a uma resposta positiva à imunoterapia. E o uso do probiótico potencializa a ação do imunoterápico ou nenhuma dos anteriores? Então, todo mundo vai respondendo aí, né, André? Botando pergunta 1, ou então pode até escrever aí microbiota 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, vamos mostrando a resposta, André, a sua discussão, e aí você responde no meio do caminho qual que foi a certa. Bom, então, assim, para a imunoterapia, a gente só tem um trabalho, tá, que é de 2019, e esse trabalho, ele usou o anti-PD-1 para melanoma, e os pacientes que usaram probiótico, eles tiveram 70% menos resposta. Tá, então assim, eles pegaram um grupo que eles adequaram dieta, outro grupo que eles deram probiótico, porque o que se fala, né? Quanto mais variação eu tiver nessa microbiota, mais eu vou ter uma resposta positiva aí ao quimioterápico, ao imunoterápico. Então, eu preciso ter uma microbiota com bastante diversidade. E o que eles conseguiram, né, no caso, que aumentou realmente, potencializou a resposta ao imunoterápico, foi a dieta rica em fibras, 5 vezes maior a chance de resposta ao tratamento imunoterápico, tá? A dieta rica em grãos integrais, ela vai ter mais bactérias associadas também à resposta, e no caso, tá, eu coloquei que a dieta com carne processada e açúcar, ela tinha mais bactérias, não, tá? Ela vai ter menos bactérias, mas isso aqui eu acho que é algo já esperado, né? A gente sabe que esse tipo de dieta é uma dieta que não vai melhorar a microbiota. Então, eu acho que esse trabalho é muito interessante, porque é o que eu sempre falo, antes da gente começar a suplementar, ou dar um comprimido, um líquido, ou qualquer outra coisa para o nosso paciente, a gente precisa adequar primeiro a dieta dele, né? Então, nesse caso, a gente vê o potencial aí da dieta e
probiótico que acabou não ajudando. Então, a gente vai usar realmente o suplemento como ajuda, mas a gente tem que ter uma base boa. Então, a gente tem que conversar com o nosso paciente sobre o que ele come e tentar melhorar isso. E durante o tratamento de câncer ou do diagnóstico de câncer, esse paciente está mais suscetível a mudar estilo de vida, porque ele está preocupado com a saúde e ele vê uma chance real dele morrer. Então, ele quer mudar, ele quer melhorar. Então, acho que o ideal aí para a gente mexer, tá? Mas microbiota em câncer é algo super novo, inclusive a gente pôs uma aula dessa no curso, porque vale a pena ver. Para a gente já sabe de microbiota, mas tem coisas novas aí no câncer. André, essa discussão sobre microbiota, então, eu acho que é até uma discussão maior do que a gente ficar falando só em pré-biótico e probiótico, que muitas vezes a gente fala como se fosse sinônimo, né? E a verdade é que quando a gente vai discutir, então, a questão da microbiota intestinal, a microbiota talvez seja o resultado de tudo isso, né? Não só do que a gente come, do que a gente usou de pré-biótico, pós-biótico, de como a gente vem se alimentando, o nível de estresse. E aí eu trouxe esse trabalho aqui, que ele vai discutir esse eixo aí nutroneurometabólico, né? Então seria cérebro, intestino e o microbioma, e mostra exatamente isso que você falou, né? Que quando você tem uma dieta considerada não saudável, que é uma dieta rica em açúcar e rica em gordura, e aí é importante as pessoas lembrarem, né, que a gente vive num mundo hoje que está todo mundo falando mal de gordura, mal de açúcar, de glicose, de carboidrato, mas o excesso de gordura também faz muito mal, né? Isso leva a uma diminuição desse muco intestinal, vai fazer com que haja uma menor barreira intestinal, e aí você tem vários eixos aí, cérebro e intestino, que ficam totalmente desequilibrados, né? Então, quando você vai aumentando a quantidade de fibra, principalmente, né? E aí diminuindo gordura, diminuindo carboidrato, você tem essa barreira, esse muco mais bem constituído, vamos dizer assim, com uma riqueza maior de microbiota intestinal. E é importante lembrar que o intestino, cada nível intestinal tem um pH diferente, então tem tipos de bactérias diferentes, e que a gente associa isso com uma série de situações de saúde e doença, né? Então, boa microbiota tem correlação com saúde. A grande dúvida é como é que a gente chega nela, né? Então, em obesidade, claramente é impossível você usar um probiótico e o paciente ter uma alimentação qualquer, né? Então, o probiótico ajuda quando a alimentação é boa, né? Eu acho que assim, o probiótico, ele é um auxílio, né? É auxiliar você na dieta, mas você precisa corrigir essa dieta, né? Os estudos de obesidade são muito interessantes de microbiota, de mostrar realmente que o obeso tem uma microbiota diferente, como o atleta também tem, né? Tinha uma professora da Unifesp que ela só estudava microbiota de atleta, intestino do atleta, então ela começou isso há muito tempo atrás, né? Porque realmente o hábito saudável, uma dieta equilibrada, faz com que a gente tenha uma microbiota melhor, né? E no caso, quando você tem uma dieta não equilibrada, né, com menos fibra, com menos verdura, frutas e legumes, você acaba tendo uma microbiota menos diversa, né? Isso é ruim aí em termos de câncer, e é algo a mais, né, para você pensar aí para o seu paciente. Então, acho que isso é super importante da gente ver, avaliar e conversar realmente com o paciente. E outras coisas da parte de oncologia que vão alterar a microbiota cirurgia, né? Quando eu mexo no trato gastrointestinal, muitas vezes eu vou isolar, né, uma parte desse intestino aí nessas cirurgias que vão tirar a parte do intestino, como desabsortivas, como a bariátrica, eu também vou alterar a microbiota. A própria quimioterapia altera a microbiota e a radioterapia também. Então, são várias coisas. E uma coisa interessante que tem sido discutido muito é o transplante fecal, né, que nada mais é do que transplante de microbiota. Então, no transplante de medula óssea, a gente já tem usado isso para pacientes que têm diarreias que você não consegue corrigir, muitas vezes até ligadas à doença do enxerto hospedeiro, e tem começado a se falar disso no câncer também, né? Eu lembro que no Einstein, o primeiro paciente que fez esse transplante fecal, quem doou para ele, né? Não, foi a sogra recebeu do genro, né? Então, imagina a quantidade de piada que teve disso daí. André, e outra questão interessante que eu acho importante lembrar, né? Que ele coloca aqui, ó. Alimentação boa é uma alimentação que tem uma high nutrient to calorie rate, ou seja, uma proporção
de alta quantidade de nutrientes para baixa caloria. E uma dieta ruim seria uma dieta com pouco nutriente para muita caloria, né? Então, lembrando aí da matemática. Porque normalmente a gente pensa que uma dieta ruim é porque está com carboidrato simples, né? E a verdade é que o carboidrato simples, ele foi, além de ser, fica só o carboidrato, né? Ele vai perdendo os nutrientes todos. Então, o que ele chama aqui de carboidrato complexo são as frutas, são os vegetais, que além de ter as fibras, que são muito importantes, como a gente estava falando, que sem sombra de dúvida as fibras são o maior poder que a gente tem de mudar a microbiota intestinal, mas também tem as vitaminas, né? E aí as vitaminas conseguem ser muito melhor absorvidas quando elas estão no alimento, né? Sim. Porque talvez até pelo você fato tem uma microbiota saudável também, né? A microbiota saudável permite que você absorva melhor os micro e os macronutrientes. Então, tudo acaba sendo um círculo aí mesmo. E aí que vai chegar no sistema nervoso central também, né? Que é uma coisa que durante muito tempo parece que a gente nunca tinha pensado sobre isso, né? O impacto que tem do intestino no sistema nervoso central, e cada vez mais a gente aprende essa ligação, né? Então vou passar para a próxima, André. Quer ler a próxima? Então, fatores de risco do câncer, né? O tabagismo é o que, assim, a gente tem uma série de fatores de risco. O que eu quis perguntar para vocês, né? Em termos de porcentagem, o tabagismo apresenta a maior porcentagem em termos de risco? O tabagismo, comparando com obesidade e dieta, correspondem aos maiores fatores de risco, mais ou menos 30%? A alimentação não é um fator de risco para o câncer? O câncer apresenta apenas os fatores genéticos como risco? E aí? Vamos responder aí, gente. Então, ó, fator de risco, vai. Número 1, tabagismo apresenta o maior percentual. Número 2, pode escrever aí, 2, tabagismo versus obesidade e dieta corresponde aos maiores 30%, né? Número 3, alimentação não é um fator de risco. Número 4, o câncer apresenta os fatores genéticos como risco. E número 5, nenhuma das respostas anteriores. Vamos para a resposta. Então, assim, tá, os dois fatores principais aí de prevenção realmente ao câncer e fatores de risco é o tabagismo, tá? Junto com a dieta e a obesidade. Então, a gente vê aqui o quanto isso é importante. Pensar que o tabagismo é 30%, dieta e obesidade corresponde a 30%, tá? Então, isso é essencial. A gente tem que realmente trabalhar isso quando a gente pensa em prevenção. Tá? Tem vários programas aí de antitabagismo na maior parte dos centros oncológicos, mas a gente ainda tem pouca coisa em termos de mudança de estilo de vida, tratamento de obesidade, dieta. Então, acho que isso é o nosso papel como nutrólogo, a gente conversar isso com os nossos pacientes. E eu acho que é interessante, quando a gente está vendo aí um aumento do câncer, geralmente o que a gente tem visto nos últimos anos é quase que dobrar o número de pacientes com câncer por ano. E a gente já tem uma incidência aí bem alta. Então, conversar isso com os nossos pacientes, o porquê que a gente tem que mudar estilo de vida, o porquê que eu tenho que melhorar a minha alimentação, fazer atividade física, né? Então, até em termos de prevenção ao câncer, eu tenho isso. André, isso foi uma virada. O genético eu acho assim, uma coisa importante a gente falar, tá? O câncer é uma doença multifatorial, então não dá para falar que é só a parte genética, né? Então, a gente tem um conjunto de coisas que causam. Eu ia falar que foi uma virada, né? Nos últimos anos tem tido cada vez mais trabalhos, alguns até com esses títulos, né? Mostrando que uma alimentação ruim superou o tabagismo, né? E como se a gente tem um combate ao tabagismo aí bastante intenso nos últimos 20, 30 anos, e a alimentação ainda parece que passa batido, né? Ainda não é ainda encarada como um problema. Então, acho que esses estudos, esses números são muito impactantes para a gente entender realmente que o que a gente faz no nosso dia a dia, a epigenética, né, vai impactar aí na nossa genética. Então, não é todo mundo que vai fumar que vai ter câncer, como também não é todo mundo que vai se alimentar mal que vai ter câncer, mas não há a menor sombra de dúvida que você se coloca sobre um risco maior, né? E a medicina, ela é isso. A medicina é a gente avaliar os riscos e saber como é que a gente pode minimizar eles, né? Então, eu falei na segunda-feira que as verdades são transitórias, né? E são transitórias também porque a maneira como a gente vive vai mudando, né? Então, hoje o tabagismo mundialmente é muito menos aceito do que há alguns anos atrás, né? E eu acho assim, né? O ano passado, no Obesity Week, eles apresentaram um trabalho do NIH
que eles fizeram uma pesquisa com prontuários dos pacientes para ver o quanto o oncologista se preocupa com a mudança de estilo de vida, ou a equipe oncológica. E aí eles viram que todos sabiam que o estilo de vida, né, que a dieta e a obesidade eram importantes como fator de risco do câncer, da recidiva e de um segundo câncer, mas menos de 40% conversado sobre isso com os pacientes, tá? Então, eu acho assim, a gente vê a responsabilidade, né, do nutrólogo que trabalha com oncologia. Então, assim, o oncologista, eu acho que ele pode até não falar disso, mas a gente tem que falar, né? Eu acho que isso é essencial. Então, a maior parte das pessoas acertaram. Então, vamos lá. A próxima, Andréia. Vamos lá. Obesidade em relação ao câncer. A obesidade aumenta a incidência recidiva do câncer? Aumenta a mortalidade? Ela tem pior resposta no tratamento oncológico? Tem mais risco de complicações pós-operatórias ou todas estão corretas? Então, ó, o pessoal pode ir respondendo aí. Ó. Primeiro, obesidade em relação ao câncer. Quem achar que aumenta da incidência da recidiva, número 1. Quem achar que é só aumento da mortalidade, número 2. Quem achar que é o pior resposta ao tratamento oncológico, número 3. Quem achar que é maior risco de complicação pós-operatória, 4. Quem achar que é tudo junto e misturado, número 5. E todo mundo já respondeu 5. Ainda bem, né? Ó, vamos falar aí. Então tá. Então, assim, a gente tem realmente, a obesidade no câncer, ela aumenta a recidiva e a incidência recidiva. O aumento da mortalidade é bastante alto. Então, assim, você tem, pela obesidade, um aumento de mortalidade nos homens de 14%, e nas mulheres isso é maior que 20%. Isso também vai ter uma pior resposta ao tratamento oncológico. Isso tem várias explicações, né? A gente tem a obesidade sarcopênica, a gente tem também uma dificuldade de fazer o cálculo de quimioterapia para esses pacientes, porque a quimioterapia, ela é calculada baseada na superfície corpórea. Então, se tem a dúvida se você está dando quimio de mais ou quimio de menos para um paciente obeso. Então, com isso, dificulta realmente o tratamento. Maior risco de complicação pós-operatória, então a gente tem, né, principalmente em câncer de mama, mais infecção, né, e mais linfedema. Então, a gente sabe que o obeso tem realmente uma deficiência do sistema imunológico, então, com isso, você vai ter uma tendência maior à infecção. É uma das coisas que explica aí a alta, né, da obesidade como fator de risco no COVID. E o linfedema, geralmente você tem um edema do obeso, é muito comum você encontrar edema de membros inferiores, porque você não tem, o sistema linfático fica sobrecarregado, então ele não vai conseguir drenar. E aí, no caso, quando eu faço uma cirurgia, faço um esvaziamento ganglionar, já é uma pessoa que já tinha uma dificuldade de drenagem, vai ter mais. E uma outra coisa, a gente tem mais fadiga e neuropatia nesses pacientes, tá? A neuropatia é um efeito colateral da quimioterapia, né? Então, assim, muitas pessoas fazem a quimio e têm a neuropatia, independente da obesidade ou não, mas na obesidade você tem uma chance maior. E a fadiga, que é algo que a gente vê muito comumente nos pacientes com câncer, tá? É bem alta a incidência, também vai ser maior na obesidade. Ontem eu até falei que o melhor remédio para a fadiga do paciente oncológico é o exercício, e a gente tem o maior risco de dar uma segunda neoplasia. Então, assim, hoje eu estava até dando aula para o residente da oncologia, porque agora os residentes da oncologia, eles passam, né, dentro da carga horária deles, a Sociedade Brasileira de Oncologia colocou as terapias de suporte, e uma das coisas que entrou foi a parte de nutrologia. Então, eu achei bem interessante deles começarem a ver essa parte, porque para eles é importante. Eu estava falando exatamente isso, né? De você ter que explicar isso para o paciente em algum momento. Então, geralmente, o que acontece? Você deu o diagnóstico de câncer para um paciente com obesidade, é lógico que no dia do diagnóstico não dá para você chegar e falar, olha, agora a obesidade, você está com esse câncer, mas você vai ter um risco maior para um outro câncer, né? Mas no meio do tratamento, a gente precisa conversar com eles sobre isso, porque às vezes eles têm uma surpresa, né? O câncer é curado, e aí passa um ano, e aí vem o segundo câncer, e eles acabam muitas vezes descobrindo isso na internet, que ele tinha esse risco e ninguém falou para eles. Então, isso é algo obrigatório que a gente precisa conversar. Olha, aqui a doutora Daniele foi a primeira a acertar, e a segunda foi a doutora Ana Lúcia, e em terceira a doutora Ana Cláudia, hein?
André, eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão da neuropatia. Tem alguma conduta específica para neuropatia? Eu estou te perguntando isso porque em pacientes diabéticos é muito discutido o uso do ácido alfa-lipoico, né? É uma terapia antiga, que é usada já há muitos anos na Alemanha, tem resultados bons, né? Quando você não tem mais o que fazer pelo paciente, é uma das coisas que melhor tem resposta. E agora a gente tem muita neuropatia pós-Covid também, né? Então, tem alguma coisa específica que já se faça ou não? Não tem, né? Você vai tratando assim. Tem muitas pessoas que têm dado o complexo B para tentar ajudar, atividade física, fisioterapia, mas realmente é algo difícil de tratar no paciente oncológico, né? Por ser um efeito colateral mesmo da quimioterapia. Então, assim, às vezes é uma queixa bem grande. Às vezes você pede para o paciente fazer exercício, mas ele não está sentindo muito bem o pé, então ele acaba caindo, ele fica desequilibrado, né? Mas não tem, eu acho que, assim, é um campo aí para a gente estudar. Então, ó, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é sobre definição de dieta low carb, então. Então, a doutora Andréa falou da questão da obesidade, o impacto que isso tem, e uma das coisas que mais se discute atualmente é falar sobre dieta low carb, né? E se vocês forem pesquisar aí na internet, ou forem pesquisar até em vários artigos, vocês vão ver que existem respostas diferentes. Então, minha pergunta para vocês é: qual que é a definição de dieta low carb para vocês, ou qual que vocês acham que é a mais aceita? Quem achar que é simplesmente diminuir a quantidade de carboidrato referente ao que o paciente vinha comendo antes da consulta, responde número 1. Quem achar que dieta low carb é quando o paciente come menos do que 200 gramas de carboidrato por dia, número 2. Quem achar que é menos do que 3 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia, responde número 3. E quem achar que é uma alimentação entre 50 e 150 gramas de carboidrato por dia, responde número 4. Respostas sobre dieta low carb, qual que é a definição mais aceita? Então a doutora Ana Lúcia foi rápida aqui no gatilho, já respondeu número 4, doutora Maria do Rosário, número 4, doutora Daniele também, número 4, e doutora Naira, vou botar ela aqui, porque na outra vez ela também chegou em 4º lugar e ela está acertando, né? Então, é realmente isso. A resposta certa é essa que vocês colocaram, que é a número 4, que é entre 50 e 150, tá? Mas essa é a resposta mais aceita cientificamente. E é importante que vocês reflitam isso, porque às vezes o paciente vem dizendo que fez low carb, né? E ele não está fazendo low carb, ele está fazendo outro tipo de dieta. Então, eu pessoalmente acho que a gente deveria evoluir para uma discussão de quantidade de carboidrato, por quilo de peso, mas a gente ainda não tem. Então, a gente ainda tem como mais aceito entre 50 e 150 gramas de carboidrato. E aí aqui eu trouxe uma referência para vocês. Esse aqui é um estudo raro, né? É difícil um estudo que se propõe a mostrar a definição de todas as dietas. E ele define aqui, que low carb seria de 50 a 150 gramas de carboidrato por dia. E ainda coloca aqui na maior parte dos estudos, isso tem que ser até 40% da quantidade total de caloria, tá? Próxima pergunta, E aí a próxima pergunta, eu já vou até falar aqui da doutora Ana Lúcia Nicolau, que antes, mais cedo, ela fez uma pergunta que tinha a ver com isso, por isso que eu não respondi, tá? Ela estava perguntando se dieta rica em proteína estimula mTOR, e se o tumor pode se desenvolver quando a gente estimula mTOR, tá? Então, Ana, responde aí, pergunta sobre mTOR. Então, quem achar que aí tem que marcar a alternativa falsa, tá? Então, número 1. O estímulo do mTOR está aumentado no câncer, tá? Número 2, o estímulo do mTOR está aumentado na saciedade. Número 3, o estímulo do mTOR está aumentado durante o exercício aeróbico. Número 4, o estímulo do mTOR está aumentado no anabolismo muscular. Então, vamos ver aí quem já respondeu, quem não respondeu. A doutora Ana Lúcia fez a pergunta e já acertou na resposta. Já foi a primeira a acertar aí, doutora Ana Lúcia Nicolau, tá? Por que a resposta está certa? Se vocês forem olhar bem, tanto câncer quanto anabolismo são situações... O câncer é um tipo de anabolismo, né? É um tipo de construção. A saciedade que foi a pergunta da pegadinha. E o exercício aeróbico é um catabolismo, então talvez tenha sido mais fácil. Eu vou explicar para vocês mostrando figuras, tá? Então, primeiro, a resposta certa é número 3. Doutora Ana Lúcia Nicolau foi a primeira a acertar.
E essa aqui é o resumo do que é a via de sinalização do mTOR, tá? Então, isso é uma via de sinalização. Aqui está o complexo 1 do mTOR. Aqui está tudo dentro da célula, aqui está do lado de fora. E a gente tem várias coisas que estimulam essa via. Ó. Então, ele bota aqui fatores de crescimento, aminoácidos. Fatores de crescimento, por exemplo, é carboidrato, proteína, gordura, oxigênio, ATP. Tudo isso estimula a via, tá? Essa aqui é para explicar a questão da saciedade. Ó. Então, por que a saciedade ela é estimulada com o complexo 1 por que a via do mTOR está estimulada na saciedade, tá? Fisiologicamente, a insulina, a leptina e a leucina, elas deveriam chegar no complexo 1 do mTOR e estimular a produção dessa enzima aqui que se chama S6K1. Essa enzima ela tem a função de bloquear neuropeptídeo Y e o AGUT. Então, o neuropeptídeo Y e AGUT são dois hormônios que são orexígenos. Então, quando você come, você deveria ter um estímulo ao complexo 1 do mTOR para produzir uma enzima que leva a gente à saciedade, ou seja, uma enzima que bloqueia hormônios que dão fome. Tá? Então, a via do mTOR é sempre uma via de produção. No caso aqui, está produzindo uma enzima que levaria a gente à saciedade. E na obesidade, o problema que a gente tem é que essa via fica super, hiper estimulada e aí você produz a S6K1 mal formada. O nome é unfold proteins, ou proteínas mal dobradas. E aí, quando ela está mal dobrada, ela acaba tendo uma fórmula molecular ruim e ela não consegue trabalhar com o que deveria, ou seja, ela não consegue mais inibir neuropeptídeo Y e AGUT. Aqui é o que acontece no anabolismo muscular. Ó. Então, você se alimenta, faz o exercício, ele vai estimular também o complexo 1 do mTOR para fazer a síntese proteica. E aqui um outro ponto muito interessante é que quando você se alimenta de proteína ou faz exercício de força, você consegue também estimular essa enzima aqui, que é a AKT, e a AKT bloqueia o catabolismo, tá? Então, o exercício e a alimentação com proteína conseguem tanto estimular o anabolismo quanto bloquear o catabolismo. E aí, depois aqui está a resposta errada, ou seja, quando a gente tem o estímulo do exercício aeróbico, ó, o exercício aeróbico via MPK, além de estimular a PGC1-alfa, que vai levar ao aumento da oxidação de gordura, ele vai estimular essa enzima aqui, que é TSC2. E a TSC2 bloqueia o mTOR, tá? Então faz sentido, porque o mTOR é uma via de anabolismo, tá? E quando você bloqueia ela, você está indo para os caminhos de catabolismo. E durante o exercício aeróbico você quer levar uma destruição maior você quer utilizar mais a energia. Então a pergunta da doutora Ana Lúcia é uma pergunta interessante, porque o mTOR, então, até a história do mTOR, vou colocar a pergunta dela aqui, ó. A história do mTOR, ele tem esse nome, né, que é mecanismo-alvo da rapamicina, que foi descoberto quando se pegou um pedacinho de terra da ilha de Rapa Nui, que é a ilha de Páscoa, né, no dialeto local se chama ilha de Rapa Nui. Eles levaram lá do NIH, nos Estados Unidos, e foram descobrir essa via celular que ninguém sabia. Quando os testes foram bloquear essa via, se descobriu que ao bloquear essa via era incompatível com a vida. Então, você não pode bloquear a via do mTOR. A via do mTOR hiperestimulada pode levar ao aumento de massa muscular, como pode levar à síntese de outros tecidos. E o câncer é um desses momentos, um desses problemas, né? Então, a grande questão, quando a gente fala nos cânceres que são motivados por obesidade, você não tem a dúvida, não tem nenhum alimento que você vai colocar mais sem tirar alguma coisa, ou seja, sem ajustar a qualidade da alimentação, que vai haver um benefício. Para haver um benefício, você tem que melhorar a qualidade do alimento. E aí vou botar outra pergunta dela aqui, Andréia, acho que a gente pode comentar também, que ela está falando que ela leu alguns artigos em relação à curcumina, sim. E aí falou que ela leu artigos em veterinária, né, que o curcumina teria esse mecanismo por inibir NF-kappa-beta e aumentar NRF2, se isso é compatível em estudos humanos. Então, a gente tem vários estudos com curcumina e câncer, tá? Inclusive, ele é muito prescrito, tem estudos, acho que desde 2008, né? Acho que ultimamente tem poucos estudos da curcumina porque ficou uma coisa meio consagrada. Então, a ação principal aí que a gente vê em humanos no câncer é o efeito anti-inflamatório da curcumina. Geralmente, os estudos usam de 250 a 500 miligramas, né, de curcumina. É interessante porque eles começaram a estudar a baixa incidência de cânceres gástricos em indianos, e aí o que tinha de diferente dessa cultura que eles usam a cúrcuma em
toda a alimentação, né? Quando a gente pensa em alimentação ocidental, a gente não consegue atingir essa quantidade aí de cúrcuma, então, geralmente, nesses casos, a gente acaba usando a cápsula, né, de curcumina. E antes a gente não tinha aqui no Brasil, tinha que importar, mas agora é fácil de achar. E o pessoal acaba usando muito em câncer gástrico, tá? Parece que você tem realmente uma reação, um bloqueio aí da inflamação, e com isso você tem uma melhor resposta ao tratamento, né? Então ajuda. E alguns estudos falando de prevenção, né? Então é muito comum o pessoal, às vezes, teve o primeiro câncer e usa a curcumina, ou tem muitos casos na família, começa a usar. Uma coisa que é interessante é que os ortopedistas começaram a usar a curcumina também agora, pelo fator anti-inflamatório, então tem-se até remédios que o pessoal está usando para problemas articulares à base de curcumina. Então, eu acho que é realmente algo anti-inflamatório, tem estudos comprovando que funcionam, então é bem interessante. André, e é outro suplemento que está dentro daquela diretriz do Colégio Americano, do Comitê Olímpico Internacional, né? Diretriz de 2018 que eles colocaram. Então é interessante ver como a curcumina ela tem um alto poder anti-inflamatório, né? E tem vários trabalhos discutindo isso, e é uma possibilidade da gente aprender, né? Como usa, as doses, né? Na ortopedia, que você falou, é muito Na ortopedia, eu acho que eles usam 250 miligramas, se eu não me engano, também, né? E, assim, tinha uma aluna de mestrado da Unifesp que ela estava usando em pacientes diabéticos, né? Ela estava avaliando se isso melhorava. Então, eu acho que é algo que tem vários tipos de uso, né? E tem comprovação científica. Eu acho que é algo bem legal aí para a gente ver. Então, André, queria que você falasse... uma coisa, e só voltando lá na questão da proteína, a gente não tem estudos mostrando que dietas que o excesso de proteína causa câncer, né? Então, realmente, de comprovação, a gente tem a carne vermelha como uma proteína, mas por uma série de fatores, né? A carne vermelha, quando você aquece em altas temperaturas, ela pode liberar realmente substâncias cancerígenas, a gente tem a gordura que fica entremeando a carne vermelha, então tem a questão da carne vermelha, mas não o excesso de proteína. Então, falando... Não, eu ia comentar sobre a carne vermelha, porque assim, a gente acaba que fala carne vermelha e fica uma coisa demonizada, né? Mas acaba que a carne vermelha, acho que a grande diferença dela em relação às outras é que ela tem muito mais gordura, né? Mas existe a possibilidade de o paciente comer carne vermelha e ter saúde, né? Desde que ele ajuste o resto. Aqui não dá só para se colocar... Se tiver o prato exatamente igual, né? E ele colocou um peixe ou uma carne vermelha, a quantidade de por grama ali de gordura vai ser muito maior, né? Mas se ele fizer outras trocas, né? É importante que é possível. Se ele equilibrar na alimentação, né? E assim, a gente tem vegetarianos e veganos que têm câncer, né? Então, é muito comum quando a gente vê as pessoas cortam a carne vermelha e aparece um câncer, e a pessoa fica assim, nossa, mas eu achei que eu não ia ter câncer porque eu tirei completamente a carne vermelha. E não é isso, a gente pode comer carne vermelha, você pode não comer por uma série de motivos, mas você pode comer, e só que tem que equilibrar entre as carnes brancas, né, e o ovo, né? Eu acho que o importante aí, a mensagem é sempre do equilíbrio. Bom, quando a gente... André, ia falar só que uma outra mensagem importante também é a pessoa saber que existe risco em tudo na vida, né? Quando ela está viva, ela está assumindo riscos. Então, ela não vai ter uma alimentação que resolva e que ela fique segura, né? Então, essa alimentação tem que ser, em primeiro lugar, saudável para ela como pessoa, mas também socialmente, né? No ambiente onde ela vive, onde ela quer se inserir. E dessa forma fazer ajustes, né? Então, talvez por isso que essa dieta plant-based seja tão, hoje em dia, debatida como uma boa alimentação, que ela permite que o paciente coma carne, coma peixe, coma frango, né? Mas ela vai ter nas frutas e nos vegetais, sem sombra de dúvida, a principal fonte de fibras, como a gente falou mais cedo, e vitaminas, né? E aí fala um pouco disso dentro dessa jornada aí do nosso paciente oncológico. Então, a gente fez esse esquema, né, para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que acontece com o nosso paciente, né, é o diagnóstico, tá? A gente não vamos falar de prevenção. Então, sempre que eu penso em diagnóstico, eu vou me preocupar com duas que eu coloquei aqui em vermelho, né? Tanto a desnutrição quanto a obesidade. Então, muitas vezes a gente ouve a preocupação só com a desnutrição, né? Então, não. É importante se preocupar com os dois extremos. E também
com a baixa massa muscular. Então, quando eu tenho esses pacientes, eu vou avaliá-los e eu vou ter que avaliar a composição corporal, tá? Eu acho que isso é a grande mensagem aí. A gente tem até, quando eu mostrei na aula, né, o guia nutricional aí para os oncologistas, que saiu o artigo, né, acabou de sair, saiu mês passado, e eles falam exatamente isso, de eu ter avaliação nutricional e eu continuar fazendo essa avaliação. Não é fazer no início e não fazer mais, tá? Então, a composição corporal precisa ser reavaliada. E aí eu começo esse tratamento oncológico, que ele vai variar para a cirurgia, para a quimioterapia ou radioterapia, ou para os dois. E uma estratégia muito interessante, a gente usa lá no Einstein, é o preparo imunológico, né? Então, a gente acaba dando suplementos para esse paciente, né, que tem ômega 3, né, que tem aminoácido, né, arginina. Então, a gente dá de 5 a 7 dias antes, né, de 2 a 3 frascos, antes das cirurgias, principalmente de cabeça e pescoço e do trato gastrointestinal, né, cirurgia de pâncreas já tem um protocolo que se faz para isso. E eu até comentei com o Guilherme que quando eu fiquei no MD Anderson, né, o MD Anderson é considerado um dos melhores hospitais de câncer lá dos Estados Unidos. Eles tinham uma cartilha que eles já davam para o paciente explicando, né, que tinha que tomar os suplementos, horários, e eles iam colocando outras coisas, tipo, não esqueça, você vai operar daqui 7 dias, não esqueça de combinar com alguém para regar suas plantas, não esqueça de arrumar alguém para cuidar do seu bichinho, arrume sua mala no dia anterior e ia colocando aí o suplemento. Então, André, esse suplemento imunomodulador mais usado é o Impact. As pesquisas, sim, as pesquisas, os artigos que nós temos, todos são com Impact. Né? Inclusive tem um artigo bem interessante falando de prótese de quadril, que eles fizeram esse preparo imunológico, eles também tiveram uma melhora, tá? Então é um conjunto, né, de nutrir e ter os nutrientes certos para você realmente ter essa melhora. E o que acontece? Quando eu faço o preparo imunológico, eu reduzo a chance de fístula e reduzo a chance principalmente de infecções pós-operatórias. Então eu acho que isso é bem interessante, né, e não é caro, e dá para fazer. Antigamente, o Impact, ele acabava tendo um gosto muito forte, os pacientes reclamavam bastante, mas isso eles acabaram solucionando, então a gente não tem mais essa queixa, né? E mesmo o preço, que às vezes não era um preço tão viável, agora ficou melhor, né? Então é interessante, sim, de usar. E, André, você falou a questão do custo, né? Com o impacto em saúde pública é o contrário até, né? Você investe ali no suplemento preparatório nessa imunomodulação e você diminui o tempo da recuperação, né? O paciente acaba saindo antes, menos tempo de UTI, né? Então, tem muitos centros oncológicos que já têm isso como um protocolo, realmente, porque eles sabem que você vai diminuir complicações, então é um investimento que vale a pena, né? Então, eu acho que é algo interessante de se falar. Então, o preparo imunológico é basicamente isso que a gente faz. E quando eu faço os outros tratamentos, tá, associados com a química e com a rádio, eu vou ter uma série de alterações que vão prejudicar a minha ingestão, né? Então, eu tenho alteração de paladar, eu posso ter dificuldade de engolir, dor para engolir, a boca seca, náusea, diarreia, constipação. É muito comum a químio prender primeiro o intestino e depois soltar. Né? Então, assim, toma muito cuidado nesse período da constipação. Às vezes você enche o paciente de remédios para fazer com que ele evacue e aí ele tem uma diarreia violenta depois, porque ele vai ter mesmo. Então, às vezes é interessante só tentar trabalhar módulo de fibra, aumentar a água, né? Isso eu acho que é algo legal de perguntar sempre, porque as pessoas tomam muito pouca água e sem água a pessoa não vai evacuar. Então, e movimentar também, isso ajuda bastante, tá? Mas é comum primeiro vir a constipação e depois da diarreia. A náusea hoje é o sintoma mais comum que a gente tem pós-químio. Antigamente, a gente pega aqueles filmes antigos de câncer, as pessoas vomitando muito, a gente não vê mais isso. A gente vê realmente paciente com náusea. Hoje o antiemético, ele é muito eficiente, né? Então, eu sempre converso isso com os pacientes, né? Que eles precisam tomar os remédios. Que não é para ficar... O brasileiro, de um modo geral, não gosta de tomar remédio. Eu falo, não espera, às vezes, virar náusea. Às vezes, você precisa tomar realmente os remédios de horário. Se tiver com dor, precisa tomar os remédios para dor, porque paciente com dor não vai comer também. Ninguém come com dor. Né? E quando a gente pega... Não, você falou uma situação muito interessante, né? Às vezes, o paciente se vangloria de estar sentindo dor e estar aguentando, né? Está enjoado e está aguentando, né? Isso é uma coisa que a gente, às vezes... esquece que tem que desmistificar, é pelo contrário, né? Já toma logo que já cessa, não há nenhuma vantagem
Quem pode não tomar o remédio é quem não está sentindo o problema, né? Exatamente. Então, assim, isso a gente tem que falar. Isso é muito comum. A pessoa fala, não, eu aguentei a dor até o fim. Né? Eu falo, não, você só aumentou, né, a tua dor, porque se você tivesse começado a tomar o remédio logo que começou a dor, ou às vezes até preventivamente, porque você já sabe que a dor vai vir, né, você nem teria tido essa dor toda. E acaba prejudicando também a alimentação. Né? A gente tem muita coisa aí junto com a alimentação, né? Se o paciente não tem uma dentição legal, ele também não vai comer direito. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. As dentistas lá no Einstein, elas são muito atuantes, elas trabalham, elas fazem avaliação antes de começar o tratamento, e é interessante, né, o estado da boca dos pacientes. Isso é um paciente padrão Einstein, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas às vezes não têm essa preocupação com a dentição. E muitas vezes até um dente infeccionado pode prejudicar depois desse tratamento, porque você já tem um foco de infecção. Então, é importante a gente ter essa atuação aí com vários membros da equipe e conversar com eles, porque eles vão ajudar muito na nossa área, né? Então, a médica da dor tem que estar bem alinhada, porque se o paciente estiver com dor, não vai comer, né? Tiver com a boca seca ou com a dentição inadequada também não vai, e por aí, né? E a gente também tá ali, né? Se ele não alimentar direito, ele não responde ao tratamento. E o que a gente sempre espera é que o paciente chegue na cura, né? E chegando na cura, a gente fala para ele, ó, agora vamos mudar, né, esse estilo de vida, vamos pegar um estilo de vida aí mais saudável para você tentar não ter nem recidiva, nem um segundo câncer. E dentro de toda essa jornada, a alimentação e exercício físico são fundamentais. E aí a gente vai usar, né, lançar mão das terapias nutricionais para ajudar esse paciente. Né? Suplemento oral, a maioria dos pacientes vai usar, porque o paciente vai ter uma redução da ingestão, ele tem falta de apetite, tem uma saciedade precoce, então o suplemento entra para complementar, né? Eu particularmente gosto muito de deixar o suplemento, geralmente a gente deixa 2 vezes ao dia, porque vai precisar, e deixar no lanche da tarde antes de dormir. Eu acho que são horários que não competem com a alimentação, mas aí cada um tem tem que conversar com o seu paciente. No caso, quando esse paciente já não está conseguindo comer 50%, 60% da dieta, a gente vai entrar com dieta integral ou parenteral, né, dependendo do paciente. As fibras vão ajudar bastante a gente, no sentido de tentar contornar isso aqui, os probióticos também, né, na diarreia e na constipação. E estimulantes de salivação também são bem interessantes, né? Então, a gente precisa ter esse estimulante porque muitas vezes, principalmente tumores de cabeça e pescoço, ou algum tumor que você vai precisar irradiar essa região, ou dependendo do quimioterápico, ele tem uma queda de salivação importante. E isso vai prejudicar muito, né, na mastigação e também na ingestão. Então, isso é essencial, e aqui eu coloquei de você enfatizar, não é minha área? Não é minha área, quem vai passar os remédios para o controle de sintomas, muitas vezes, são os outros médicos da equipe, mas a gente precisa enfatizar a importância disso, né, de não ter que ficar lá aguentando dor, aguentando náusea, né, e falando que não está tomando remédio, mas é assim, a gente tem que ter consciência que esses pacientes, às vezes eles tomam 20 comprimidos por dia, né, quimioterápico, um monte de coisa. Então, às vezes é difícil mesmo, mas aí você conversa, tem que conversar e você tem que ajudar. E a primeira coisa que eles largam quando eles estão com esse monte de comprimido é o suplemento. Então, é muito importante a gente reforçar que eles têm que tomar o suplemento e os outros membros da equipe também. Eu sempre falo isso para os oncologistas. Se você falar para ele que o suplemento é uma bobagem, ele vai largar. Então, você precisa estar comigo junto aí nessa jornada. André, acho que essa sua jornada ela é perfeita, né, para a gente discutir aqui para as pessoas, e isso é muito do que a gente vai falar durante o curso, porque essa jornada do paciente oncológico, a gente querendo ou não, a gente já está vivendo ela, né? Então, quando a gente sabe que existe a possibilidade da gente ter um câncer, e todo mundo que está vivo tem essa possibilidade, o que cabe a gente fazer? Cabe a gente se pré-habilitar, né? Então, a pré-habilitação pode ser quando a gente sabe que vai ter um procedimento cirúrgico, quimioterápico, ou pode ser quando você está querendo ter prevenção. Então, nessa pré-habilitação, é uma fase que a gente tem que ter o consumo de fibra, de proteína, de carboidrato ajustado, e a gente tem suplementação para cada um tipo dessas macro ou micronutrientes de acordo com a deficiência nutricional da pessoa. Depois, se a gente sabe ali que o paciente vai passar pela quimioterapia, pela radioterapia, pela cirurgia, a gente pode passar por essa fase de falar, então, nessa imunomodulação, né? Então, a imunomodulação é quando a gente vai discutir, além da quantidade das calorias, o que tem nos nutrientes? Será que existe algum nutriente que deixa a gente mais preparado?
E aí, como a doutora Andrea falou, o grande símbolo desse momento é o impact, né? Depois, a partir do momento que o paciente passa por isso e vai depois, vai passar então pelo período de químio, de rádio, ele vai ter uma mudança do paladar dele, vai ter uma dificuldade de salivação. E aí a gente tem as substâncias, como no Nutren Fresh, que a gente vai falar aí também bastante, que tem essa possibilidade de levar o paciente uma melhor salivação e como isso vai ajudar em outras situações, né? E a gente vai combinando, então, para falar no paciente, então, peri-operatório, peri-hospital, ou seja, antes, durante e depois dos procedimentos cirúrgicos, e depois até vai falar no que eu gosto de lembrar a todo mundo, que o paciente tem direito de ser lindo, ou seja, o paciente tem direito de querer ser mais do que um sobrevivente, né? O paciente, ele quer lutar por ter uma melhor qualidade de vida. Então, a suplementação, a alimentação e o exercício fazem parte de toda essa jornada, né? A gente agradece muito a Nestlé, que compartilhou com a gente vários estudos, a gente vai mostrar para vocês também, e é importante na facilidade. Então, como a Andrea falou, a gente tem lá um impact que você dá 7 dias antes e já é super estudado, né? Mas mais do que entender o nome dos produtos, que é importante também para a gente prescrever e passar para o paciente, é importante entender o que tem lá dentro, por que usa, por que não usa. Então, o Nutren Fortify lá, por exemplo, a Andrea lembrou muito bem nos outros dias, que é um suplemento que não tem sabor, né? Então, tem uma quantidade de proteína com ômega 3 e o paciente consegue misturar. Então, quando a gente vai entendendo os porquês, a gente vai tendo ferramentas para aplicar para o nosso paciente. E eu ia mostrar para a Andrea o que eu mostrei no outro dia aqui, a jornada do paciente segundo a American College of Sports Medicine, né? Que ele fica o tempo todo lembrando a gente que é necessário pensar em composição corporal, força, flexibilidade, ou seja, vai levar o paciente até uma vida normal, né? O paciente ter todas as outras queixas que a gente já tinha antes. E isso não pode ser esquecido durante o tratamento oncológico também, né? Então, só uma coisa, né? Só uma coisa, Guilherme, lembrar que essa jornada é longa, né? Quando eu faço o diagnóstico até eu chegar na cura, é no mínimo 5 anos. Então, esse paciente vai ficar com você vários períodos, várias coisas vão acontecer, né? E aí você vai mudando as suas estratégias nutricionais. Eu falo para eles que o que eu mais fico satisfeito é a hora que eu viro para eles e falo que eles podem voltar daqui a 1 ano, né? Então, assim, porque a gente acaba vendo esse paciente muito, né? Essa semana mesmo a gente ficou com uma paciente aí internada há muito tempo no hospital, ela passou por uns períodos que a gente não sabia se ia sobreviver, e aí ontem ela foi para casa para passar a Páscoa com a família muito bem. Então, assim, é muito gratificante isso, né? Então, a gente tem que ver esses períodos, entender cada período do paciente, saber exatamente que estratégia que a gente pode usar. E, às vezes, a única estratégia que a gente tem é ir lá segurar na mão desse paciente, para dar um conforto, né? Então, a gente também tem que ter esse papel aí no câncer. Isso até é uma questão que a gente, muitas vezes, na medicina conversa muito baseado em evidências, né? E esquece que é importante o médico acolher sempre o paciente, né? Então, quando a gente tem a internet, quando a gente tem essas terapias alternativas, elas acontecem porque, em algum momento, os médicos deixaram de acolher os pacientes, né? E acolher, ajudar ele a mitigar o problema é o que a gente tem que fazer sempre, né? E a gente cura quando é possível. Então, eu acho que é uma frase famosa e importante da medicina, né? Então, vamos falar sobre caquexia, Andrea. Qual que é a resposta? Então, vamos lá. O que é caquexia, né? Caquexia, geralmente, ela vai acontecer mais nos cânceres mais graves, nos estadios mais avançados, e a gente tem algumas alternativas aí de tratamento. Então, eu coloquei para vocês, depois a gente comenta mais um pouquinho, tá? E na caquexia, a gente tem perda tanto de massa magra quanto de massa gorda. Esses pacientes acabam evoluindo para resistência à insulina e para compensar essa falta de glicose entrando nos tecidos, eles começam a ter quebra de proteína e quebra também de gordura e eles só perdem. Então, a gente tem que ter as estratégias. Então, o que eu posso usar para tratar a caquexia? Ômega 3, análogo de grelina, tocilizumab, exercício físico ou todas? Ó, tem gente já respondendo, o povo é rápido. A doutora Naira tá rápida no gatilho aqui. Tá, então assim, as respostas estão corretas, tá? São todas essas terapias. A caquexia é um grande desafio para a gente. Primeiro que geralmente você vai ver realmente nos estadios mais graves, né? 60 a 80% dos pacientes graves vão evoluir para caquexia. Muitas vezes, quando a gente vê o paciente caquético, a gente já sabe que ele está, às vezes, em final de vida. E
É o que eu falo, a gente tem muitos tratamentos porque nenhum funciona de um modo mais adequado. Então, aí eu coloquei lá todos os tratamentos, a gente tem até o tocilizumab, que é um quimioterápico, que também funciona, né? Tem o ômega 3 como possibilidade, tem o beta-HMB, né? Tem talidomida, estimulante de apetite, esteroides, corticoides, o exercício. O exercício interessante, sim, porque ele baixa a resistência à insulina, mas a dificuldade é você conseguir que o paciente caquético chegue a fazer exercício de uma forma regular e tenha essa baixa, né? E o tocilizumab também. E uma coisa que está sendo, não sei se eu pus esse slide da Ana Morelli, acho que eu pus. Tá, então a gente tem, assim, a anamorelina, quando ela, que é um análogo da grelina, né, ela foi considerada aqui na ASCO como o tratamento mais efetivo aí para anorexia e caquexia, né, eu lembro quando apresentaram os estudos da anamorelina lá no ASCO, é o maior congresso de câncer que a gente tem, o americano, né, ele acontece todo ano em Chicago, acho que para quem vai trabalhar com câncer é muito interessante de ir, tem bastante coisa de nutrição, mas é tudo picado, você tem que ir lá procurar e você acha, tá, então apareceu lá, todo mundo estava mega empolgado, por quê? Porque nada funciona tão bem, né, então todo mundo fica tentando arrumar alguma coisa, e a morelina, ela realmente aumenta o apetite, não aumenta o tumor, tá, isso aqui é essencial, né, algumas coisas vão melhorar, né, esse estado de caquexia, mas aí você tem um aumento do tumor, então não adianta, né? Aumento de peso e teve os estudos que não mostraram aumento de força muscular, mas alguns estudos mostraram que sim. E eu sempre falo que esse medicamento de caquexia, gente, na verdade, é o sonho de muita gente em várias áreas, né? Que é o aumentar a massa muscular sem aumentar a massa gorda. Então, isso não vai ser usado só em câncer. Então, tem um investimento muito pesado aí na indústria para tentar se descobrir algo que aumente massa muscular, não aumente massa gorda e aumente, inclusive, a performance do músculo, né? Não só a massa muscular por si só. A namorelina ainda não estava aprovada pelo FDA, tinha um grupo tentando trazer para o Brasil, mas estava esperando aí com a pandemia, por enquanto não veio, tá? Mas é algo aí possível, sim, e parece ser promissor. André, queria que você falasse um pouco sobre os SARMs, né? Os Selective Androgen Receptor Modulators. Então, são os moduladores do receptor androgênico, de forma seletiva dos receptores androgênicos, que agora, em fevereiro, foi proibido pela Anvisa, né? E que já tem várias discussões. Ultimamente, pessoal que frequenta também os outros congressos, né? Importante a gente lembrar, a sociedade da ASPEN, da ESPEN, mostrou-se alguns estudos nesse senso raciocínio de aumentar a massa muscular, mas é uma coisa que não é uma novidade, já existe há muito tempo, né? Mas que nunca vai para frente, nunca consegue aprovação, nunca consegue ter nível. Grandes laboratórios já se propuseram a avaliar, isso é estudado no câncer também? Sim, a gente tem uma substância que surgiu junto com a namorelina, que é o enobosarm, inclusive ele estava sendo usado nas academias aqui no Brasil, meio, né, numa forma meio mercado negro, e ele também mostrou aumento, e foi interessante, porque na época os dois foram pesquisados, e a namorelina não tinha mostrado aumento da força muscular, e o enobosarm mostrou sim, aumentou o peso, aumentou o músculo, e o músculo estava mais eficiente. Porém, teve um erro aí nesse estudo, na condução do estudo, que acabou impossibilitando ele de ser aprovado no FDA, mas ele tem sido usado principalmente nos países orientais, e é uma possibilidade, mas a gente não sabe se vai vir para o Brasil por conta dessa não aprovação do FDA, e pode ser até por isso que teve esse problema com a Anvisa, tá? Mas é uma outra possibilidade, como eu falei, né, as pessoas vão usar esses remédios não só para câncer, tá? Mas eu acho que a gente está chegando perto aí de algo que vai trazer um benefício aí para o paciente com câncer e vai poder ser usado em outras coisas. É uma necessidade, né? Todo mundo já sabe os problemas que se tem de ter uma baixa massa magra e mais cedo ou mais tarde, com o tempo, se chega a uma medicação que seja efetiva e segura, né? Porque eu acho que isso que é importante. Não adianta ser efetivo, mas a segurança está... Então, por exemplo, uma das coisas que se questiona muito é usar GH para paciente caquético. O problema do GH é que ele aumenta o tumor, né? Então, por isso que a gente não usa. Então, tem que, né,
ter esse cuidado, porque aí não adianta eu realmente passar alguma coisa que vai melhorar minha massa magra, mas, por outro lado, vai aumentar o tumor, então não vai ter benefício para esse paciente. Então é isso, gente. A gente está aqui discutindo várias perguntas, né? E aí vocês podem ir preenchendo aí também, mandando no comentário, respondendo para a gente. E antes de passar, André, para a próxima pergunta, eu tenho aqui, ó, o espaço dos nossos patrocinadores. Ó. Então, a gente vai discutir muito essa questão de jornada do paciente, falar sobre imunomodulação, sobre pré-habilitação, sobre peri-hospitalização, né? Então, falar do paciente antes do hospital, durante e depois, como é que faz, como o doutor o Ismael gosta de falar, para a gente não produzir vítimas, né? A gente produzir sobreviventes e pessoas que queiram lutar pelo seu melhor e que tenham possibilidades, né? E depois falar, então, sobre reabilitação e falar também sobre o direito de ser lindo. E aí já sou eu mesmo que inventei essa frase, que eu acho que as pessoas têm direito de buscar o seu melhor, né? E aí vou discutir aqui agora uma pergunta sobre o diagnóstico de obesidade sarcopênica. Então, a Andrea falou muito sobre obesidade e desnutrição. E, infelizmente, gente, a gente tem visto obesidade associada à sarcopenia e obesidade associada à desnutrição também, né? Então, o obeso é um paciente que tem excesso de energia, mas ele pode ter algum nutriente deficiente, tá? E aí, a obesidade sarcopênica não deixa de ser um tipo de desnutrição, né? E aí, eu queria que vocês marcassem aqui qual das situações abaixo pode dar um falso negativo quando você está investigando obesidade sarcopênica. Então, você está pensando que o paciente está com obesidade sarcopênica e ele, então, é um idoso que está usando creatina e treino de força e fez um treino de força 2 horas antes de chegar para fazer a bioimpedância, tá? Será que é essa? Quem achar que é essa, marca número 1. Depois, um homem de 55 anos que está realizando a bioimpedância após jejum intermitente de 24 horas. Então, lembrando que quando a pessoa faz o jejum intermitente de 24 horas, normalmente ela se alimenta aí em torno de 500 calorias, tá? Depois, número 3, mulher, 35 anos no período menstrual. Será que isso pode ser um falso negativo para obesidade sarcopênica? E o quarto, idoso com edema de membros inferiores. Então, responde aí, número 1, número 2, número 3 ou número 4? Vamos ver quem vai acertar, ó. Resposta certa para essa falso negativo para a bioimpedância é a resposta de número 4, tá? Por quê? Quando o paciente está edemaciado, a obesidade sarcopênica, né, a sarcopenia, se convencionou nesse artigo da Sociedade Europeia a dar como diagnóstico a massa magra apendicular, tá? E aí você vê que o ponto de corte aqui na bioimpedância é menor do que 7 kg por metro quadrado para homem e menor do que 6 kg por metro quadrado para mulher. Mas massa magra, a gente esquece que a massa magra inclui água. E se o paciente está edemaciado, vai ler uma massa magra alta. Então, isso é muito comum. A gente vê paciente diabético, às vezes até caquético mesmo. Você faz a bioimpedância e aparece lá que ele tem uma massa magra apendicular alta. A maneira de começar a resolver esse problema é, quando chega na hora da confirmação, a gente entender quais são as limitações do DEX, da bioimpedância, da tomografia e da ressonância. E, especificamente, quando fala bioimpedância, é buscar uma que seja multifrequencial, ó. Por que é multifrequencial? Porque as correntes que são maiores do que 50 kHz, elas atravessam a célula e pegam água intracelular. E as que são menores do que 50 kHz pegam extra. Então, quando você tem um que pega intra, e aí pegam vários níveis acima de 50, então 50, 250, 500, 1000, você consegue medir essa água intracelular, o que não ocorre quando o paciente está edemaciado, e a gente consegue fugir dessa massa magra, e são bioimpedâncias que normalmente mostram essa relação aqui de água extracelular com água total. Então, o paciente edemaciado, ele vai ter uma quantidade de água extracelular maior do que 39%, tá? O normal é a gente ter mais água intracelular. Quanto mais água extracelular tem, você vai chegando nesse falso diagnóstico aí, tá? Então, tá bom. Aí você tem lá o seu paciente com obesidade sarcopênica. Qual é a proposta de nutroterapia que você vai fazer para ele, tá? Então, responde aí. Nutroterapia. Vocês responderiam. O paciente vai fazer uma dieta, uma alimentação hiperproteica e hipocalórica? Responde letra A. Se você acha que o paciente tem que ter uma dieta hiperproteica e normocalórica, responde letra B. Você acha que o paciente tem que ter uma dieta hiperproteica e hipocalórica somente se ele se comprometer a fazer exercício? Marca a letra C.
E qualquer dieta, basta diminuir a caloria, que tá bom, porque o obeso só precisa comer pouco, marca letra D. Tá bom? Então responde aí o que vocês acham sobre nutroterapia na obesidade sarcopênica. Resposta: se é letra A, letra B, letra C ou letra D? Sobre nutroterapia. Resposta certa é a resposta letra A, hiperproteica e hipocalórica, tá? Por que não é letra C, só quando o paciente faz exercício físico, tá? Porque quando eu mostrei para vocês lá, quando o paciente se alimenta de proteína, ele tem um estímulo anabólico, ele diminui o catabolismo. Então é claro que se ele fizer um exercício melhor, ele vai ter uma melhor capacidade de ter estímulo anabólico. Ó, essa foi pegadinha, André. Agora todo mundo aqui que é fé errou, hein? Então, tá vendo? Ter uma dieta com aumentar a quantidade de proteína mostra que o paciente... É assim, gente, se o paciente tem sarcopenia, significa que ele não está absorvendo proteína. Não é o exercício que aumenta a quantidade de massa muscular. O exercício ele aumenta o estímulo para a produção de massa muscular, mas quem produz é o organismo. E aí, quando você tem um aumento da proteína, você vai levar o paciente a diminuir o catabolismo, tá? Mas se você só aumentar a proteína e mantiver o resto, você não está tratando a parte da obesidade. Então, essa era a pegadinha mesmo, era obesidade sarcopênica, trata com dieta hiperproteica e hipocalórica. Então, próximo. É assim, é importante... Então, só uma coisa, né, Guilherme? É importante frisar, né, que dentro da doença obesidade, eles têm uma tendência maior realmente a perder massa muscular, né? Independente de ser sarcopênico ou não. E aí a gente sempre tem que entrar com uma quantidade maior de proteína mesmo e, de preferência, menos caloria para aumentar a gordura visceral. E é lógico, né? É importante o comprometimento dele em fazer exercício, mas ele não é obrigatório aí nesse caso, né? E André, na questão que você sempre fala da jornada do paciente, né? Às vezes a gente fica até falando, só pode tomar o suplemento quando começar a fazer exercício. Aí o paciente vai atrasando, passa 2, 3 semanas que ele nem fez exercício e nem comeu melhor, né? Então a gente não pode... geralmente ele vai postergar o exercício, né? Aquilo que até a gente comentou. Ele fala, não, mês que vem eu vou começar, é que esse mês eu tive a químio e tal. Então, assim, a gente sempre começa a suplementar, assim, é importante. Então, gente, não pode perder tempo. Então, a pré-habilitação começa quando você pensa no problema. Tem o problema, a proteína ajuda a mitigar ele, tá? E agora é outra pegadinha, hein? Se você só pudesse escolher um suplemento, e somente um, tá? Qual dos suplementos abaixo você prescreveria para um paciente sarcopênico, tá? Então, se você prescreveria HMB, letra A. Se você prescreveria leucina, letra B. Se você prescreveria whey protein, letra C. E não acredito em suplementação, letra D. E agora facilitei para vocês, hein? Por que é o whey protein? Tá? Porque quando você tem um paciente com sarcopenia, ele tem uma quantidade baixa de proteína. E o whey protein é a única proteína que eu coloquei aqui, né? Na verdade, a leucina é um aminoácido, o HMB, ele é um derivado da leucina. 5% da leucina vira HMB. Então, hoje a gente tem alguns estudos com HMB justamente nesse momento que o paciente tem obesidade sarcopênica, ou pacientes que estão evoluindo com grande perda de massa muscular. E aí o HMB ele diminui esse catabolismo, é importante a gente lembrar dele, mas se o paciente tem um consumo baixo, padrão ouro é aumentar a quantidade de proteína, depois distribuir ela ao longo do dia. Em terceiro lugar, você vai pensar na qualidade da proteína e junto com a qualidade você vai pensar nesses aminoácidos e seus derivados, tá? Então, é uma consideração importante para a gente lembrar aí. Depois, então a resposta certa, whey protein. Depois, essa é boa também, hein? Sobre o uso de whey protein, marca alternativa falsa. Então, letra A. A leucina pode agir inibindo o centro da fome no núcleo arqueado do hipotálamo. Então, já falei que a leucina consegue inibir a fome via complexo 1 do mTOR, mas eu não falei onde é que era. Depois, letra B. O whey protein deve sempre ser usado no pós-treino, tá? Depois, letra C. Peptídeos do whey protein podem inibir o DPP-4 e estimular o GLP-1. Depois, letra D, o whey protein engorda. Qual que é a alternativa falsa? Então, sobre o whey protein aí, escreve aí, whey protein, letra A, whey protein, letra B, whey protein, letra C ou letra D? Resposta certa é... deve ser sempre usado pós o treino.
Resposta certa, porque isso é uma afirmativa errada, para marcar alternativa falsa. Então, a leucina ela age via complexo 1 do mTOR lá no núcleo arqueado, então realmente ela pode diminuir a fome. O whey protein tem peptídeos, os peptídeos do whey protein não são feitos só de aminoácidos essenciais, eles são feitos. Um whey protein tem 50% de aminoácidos essenciais e 50% dos outros aminoácidos, semi-essenciais e não essenciais. E o whey protein é comida, né, gente? Então, quando a gente está falando lá na obesidade sarcopênica, não adianta botar o whey protein e achar que melhora. Então, pergunta lá da doutora Ana Lúcia Nicolau logo no começo. O whey protein não, mTOR hiperestimulado pode levar a câncer? Pode, também pode levar a obesidade, né? Então, você tem que melhorar a qualidade da proteína. Então, gente, é isso. Estou muito feliz com essa semana nossa de imersão em nutrologia oncológica. A gente chegou a 653 inscritos, médicos inscritos. Então, para a gente é uma honra ter tanta gente interessada. Espero que vocês tenham gostado da nossa maneira de debater. A gente tem muito mais novidade para ir discutindo. As próprias aulas e as perguntas de vocês servem para a gente refletir e colocar mais perguntas focadas para o dia a dia. Eu tenho a oportunidade de estar mais próximo da Andréia também. Então, quem viu hoje meu Instagram aí, eu postei quando a Andréia convidou eu e o Dr. Milton Mizumoto para fazer uma avaliação em faixa preta de judô da seleção brasileira. E para quem não sabe, a Andréia e o marido dela são faixa preta de judô. Eu sabia, mas eu nunca tinha visto, né? Então, quando você vê a Andréia assim, sentada, estudando, você tem que tomar cuidado, porque ela é faixa preta e ela gosta de terminar os slides lá com ela fazendo um ippon, sei lá, um golpe lá no... Depois ela conta qual é o golpe. André, tô brincando aqui, você sabe o quanto eu sou seu fã, o quanto você sempre me ensinou. Andréia, para quem não sabe, quando eu estava fazendo clínica médica em São Paulo, foi uma das primeiras pessoas a me abraçar, me acolher, me ensinar. E de lá para cá eu tenho visto de perto toda a evolução dela, profissional, e como ela tem puxado essa bandeira da nutrologia oncológica, né? Então, há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, quando eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, e até hoje poucas pessoas falam, a Andréia já puxava isso. Então, Andréia, muito obrigado por ter essa disponibilidade de estar aqui ensinando, ter essa capacidade de passar e dividir conhecimento, porque a gente tem mais do que certeza de que a única maneira que a gente tem de ajudar as pessoas é se o nosso conhecimento for compartilhado, né? E você compartilha isso super bem. Eu só tenho que agradecer por você estar aqui. E a gente está muito empolgado para começar, então, a nossa nutrologia oncológica. Lembrando para todo mundo que tem que colocar esse cupom, então, e que esse cupom aqui dos 15%, que é só escrever oncologia lá, ele acaba em uma semana. Então, quem quiser, pode colocar. Depois de uma semana, acabou, e aí a gente vai tendo os lotes aí. A gente tem 6 meses, então, para aproveitar, doutora Andréia, e mandar muita pergunta e ir aprendendo cada vez mais. Então, Andréia, muito obrigado. Queria passar para suas palavras finais também. Não, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que, assim, eu lembro quando eu comecei com oncologia, muita gente me falou que não via a atuação do nutrólogo na oncologia, e eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem áreas de atuação, não só na oncologia, e então, assim, eu acho que eu sempre tive muito duas bandeiras, a da oncologia e da obesidade, mas o Guilherme é a pessoa que mais levanta a bandeira da nutrologia, de um modo geral, né? Eu acho, fico muito contente de estar participando aqui, e também dele ter acreditado nesse projeto, realmente, de você dividir o conhecimento de oncologia. Eu acho que mesmo para quem não pense em trabalhar com isso, acho que todos os pontos que vão ser discutidos no curso podem ajudar em várias áreas de consultório, né, que eu acho que basicamente o paciente oncológico é um paciente de consultório, a gente tem os internados, mas é uma minoria, então, assim, eu acho que pode ajudar em várias áreas, tá bom? É isso, gente, um grande prazer, obrigado por vocês terem passado esses 3 dias com a gente, e estamos aqui, os dois, né, à disposição. E mais vários convidados, né, André? Então, o pessoal quer saber, a gente tem os oncologistas ou convidados, todo mundo que trabalha com a Andréia, e para a gente é uma grande honra, né? Então, como eu falei, assim, eu vi a Andréia quando ela foi chamada, né, para trabalhar lá no Einstein e assumir a oncologia, e é uma certeza, né, gente? Quanto mais a gente viver, mais doenças a gente vai ter que aprender a lidar, né? Então, é uma realidade no consultório, eu acho que de todo mundo já tem um paciente que sobreviveu ao câncer, e ter hoje pacientes que estão passando por esse momento, né? Então, eu tenho a honra de receber pacientes da Andréia também, os pacientes que quem não sabe, né? Eu moro no Rio de Janeiro, a Andréia mora em São Paulo, e acompanhar o paciente, ver a melhora, ver quanto isso melhora a qualidade de vida, né? Então, acho que ajudando o paciente
com suplementação, com alimentação, com exercício, mas principalmente focado no dia a dia dele, é o que a gente consegue prover melhor qualidade de vida, né? Então, acho que esse conceito de jornada, e a Andrea falou, a gente fez porque ela é educada. Quem fez a jornada do passeio de slide foi ela, mas eu vou roubar para mim, hein? Já estou avisando. Eu adorei esse, eu acho que pode esse roubar, não tem problema nenhum. Fala um pouco, André, dos nossos convidados que vão participar. Então, assim, tá? Apesar de ser um curso de nutrologia oncológica, ele foi pensado tanto para os nutrólogos como para os oncologistas, né? E a gente vai ter grandes nomes aí da oncologia dando aula, pessoas que são super didáticas e que realmente veem a importância da parte nutricional, porque é importante a gente entender também um pouquinho de câncer, né? Porque senão você não sabe exatamente onde atuar. Então, isso é importante. A gente não vai sair um expert em tratando os pacientes com quimioterapia, mas a gente precisa ter, inclusive, de cirurgia oncológica também, né, para você ver a parte de deficiência. Então, não adianta só ter a gente dando aula, né? Então, a gente trouxe pessoas e uma área muito que está crescendo muito agora é a oncogeriatria. Então, a gente também tem uma mesa de oncogeriatria e a gente também vai ter a mesa de hematologia aí com o Guilherme, né? Perini também, que é um excelente hematologista, uma pessoa que vale muito a pena assistir a aula dele, dentro de todos os outros oncologistas aí que a gente vai ter. Mas, André, explica então, Guilherme ou Guilherme, né? Não sou eu não, né? É o Guilherme Perini, que vai dar aula de hematologia. Tá? De oncologista eu não vou falar todos, porque é capaz de eu esquecer alguém, mas da hematologia vai ser o Guilherme Perini. Né? E o que eu achei muito legal é que quando a gente convidou, todos aceitaram assim prontamente. Então, acho que vai ser bem legal. Então é isso, gente. Dá uma olhada então no cronograma. A gente tem o nome dos professores. São muitos professores oncologistas. A ideia nossa é aprofundar dentro de cada câncer, justamente para dar esse olhar mais específico. E venham fazer parte do nosso time. Ou seja, a gente quer construir juntos médicos que queiram aprofundar sobre isso, queiram discutir sobre isso. Então a gente precisa ter pessoas interessadas e todo mundo alinhado para a gente avançar. Então, o conhecimento que a gente tem é a nossa maneira de ensinar e fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco e dessa forma a gente avançar. Então, gente, estamos muito felizes com essa semana, muita gente legal. Quero agradecer a todo mundo, doutora Daniele, doutora Valéria, doutor Ricardo, doutora Naira, doutor Joel, está sempre aqui com a gente, doutora Ana Lúcia Nicolau, sempre estando aqui com ótimas perguntas também, tá? Doutora Anícia. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, realmente é uma honra. Um beijo. Na terça-feira da semana que vem a gente volta com mais live e a gente está aí no Instagram, no Facebook. Eu e a doutora Andrea estamos à disposição aqui para a gente discutir, aprofundar. Então, quem está querendo saber mais sobre o curso, entra lá no site, só tem essa semana para garantir esse desconto e tem aí 6 meses para mandar pergunta e muita live com caso clínico também, focando nas discussões, assim como a gente fez aqui na live, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijo para todos.